Buenas! Quanto custa a implementação de um processo de Web Analytics na sua empresa? Essa é uma boa pergunta, né? Difícil de responder. Já logo adianto que eu não vou falar um valor específico, mas eu vou falar um conceito trazido pelo Avinash Kaushik, que é um evangelista do Google e escreveu alguns livros sobre o tema. Ele tem um conceito sobre valorização do trabalho de Web Analytics, que é um conceito que ele chama de 10 por 90. Vale a pena você conhecer. Qual que é esse conceito de 10-90 que o Avinash fala? Então, primeiro ponto, ele partiu do princípio que a meta é implementar um sistema de Web Analytics mais eficiente possível. Essa é a meta. Sendo assim, o custo com a implementação da ferramenta seria 10. E o investimento necessário, ou seja, em recursos de inteligência, em analistas, em consultoria, seria 90. E para quê? Para se chegar a um sucesso total no final das contas desse processo. E aí ele coloca alguns raciocínios que faz a gente entender como é que ele chegou nesse conceito aí 10-90. Por que o custo da ferramenta é 10 e o custo dos analistas é 90, né? Se é que tem gente até que contesta esse conceito dele de 10-90, porque algumas ferramentas atualmente de Web Analytics são gratuitas. Mas mesmo assim, as gratuitas, você tem um custo ali de instalação, mesmo que seja a aplicação dela num site, um servidor, ou pagar alguém para desenvolver ali e colocar aquela ferramenta e implementá-la, né? Então essa é a questão, ele faz um balanço entre quanto custa a ferramenta e quanto custam os profissionais. E aí ele trouxe alguns conceitos aqui para a gente tentar entender de uma melhor forma, né? E eu vou ler aqui que eu trouxe do próprio livro que chama Web Analytics 2.0 do Avinash. Ele diz que os websites são enormemente complexos, né? Então eles não essas ferramentas de Web Analytics, quando você instala lá no site, elas não dizem muito o que você tem que fazer com ela. O próprio Google Analytics, por exemplo, que é uma das mais tradicionais, aí eles têm mais de 300 relatórios. Aí você instala aquilo no seu site e você olha, bom, o que eu faço com esses 300 relatórios, né? Então, outra questão, a maioria das ferramentas de Web Analytics, elas não fazem análise, elas simplesmente cospem dados, né? Ou seja, se você não tiver alguém ali para analisar aquilo, a informação não vai servir para nada. Outra questão, a gente não vive num mundo simples em Web Analytics, ele é um mundo complexo, porque ele envolve, para você fazer análise, você precisa ter acesso analítico, planejado, pensado de diversos tipos de dados. Então são dados quantitativos, dados qualitativos, inteligência de mercado, pesquisas de teste AB, uma infinidade de tipos de dados, de volumes de dados diferentes que você precisa analisar para tomar as melhores decisões. Outra questão importante aqui que ele coloca é manter-se atualizado com o conhecimento global da empresa. O que ele quer dizer com isso, né? O conhecimento são as regras não escritas, né? São os metadados, são os dados que não são necessariamente virtuais, digitais ou vistos. São os dados em que você precisa entender um conceito da empresa, qual é a tradição da empresa, qual é a velocidade que a empresa tem para tomar decisões estratégicas, qual é a cabeça da diretoria, qual é o perfil do consumidor. Ou seja, diversos fatores extracampo, vamos colocar assim para tentar ficar fácil de entender, que não tem muito a ver com dados, mas que se o analista de dados não tiver essa competência, por mais que ele seja um mestre de matemática, de estatística, ele não vai conseguir extrair dos números insights que possam ser utilizados para a empresa gerar negócio, aumentar lucro, reduzir custo. Se ele não conhecer esses princípios básicos do marketing, né? Então é por isso que hoje o marketing está muito envolvido com essa questão de análise
de dados, né? Então, para resolver esses 4 problemas, né, o que ele sugere? Que você tenha uma pessoa, um profissional com a cabeça do tamanho de um planeta. O Avinash faz bastante essa brincadeira nas palestras que ele faz, nos livros, né? Que ele fala que as pessoas têm que ter cérebro, você precisa contratar pessoas com cérebro grande. Por quê? Porque na realidade, no final das contas, o que vai valer mais são as pessoas, muito mais do que as ferramentas, né? Porque se você só tiver ferramentas ricas, ferramentas que valem muito, você vai ser pobre em dados. Então esse conceito 10-90 do Avinash é justamente para dar essa dica para as empresas fazerem este balanço, ou seja, se você vai investir 10 numa ferramenta, invista 90 nos profissionais, porque sem os profissionais a ferramenta não vai servir para nada. Legal? Se você gostou do vídeo, deixa um curtir para valorizar aqui o trabalho que é feito no canal e para que o Google entenda que esse conteúdo é importante para disseminar para mais pessoas. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos e valeu!